Amanhã eu tenho um paciente, uma criança, 7 anos. Nos exames dela veio um alumínio de 30, né? Você fica pensando, nossa, o alumínio a gente não deveria ter no corpo, né? Mas o valor de referência do laboratório vai até 10. Eu não lembro se é miligramas por decilitro, mas algo desse tipo, né? Sim. Microgramas. A criança está com 30, ou seja, ela está 3 vezes o limite superior. O que que faz, né, uma criança de 7 anos ter um Tanto nível tão elevado, né? A gente está exposto. Produtos industrializados, panelas, às vezes nas picadas. meninas, picadas, vacinas, nas meninas essa exposição às vezes precoce a cremes, a maquiagens. Então, abra um olho, né? Abra um olho, a gente tem que estar atento. Parece às vezes que a gente quer restringir tudo, mas então não pode Não é nada. para neurotizar, né, gente? A gente está aqui só falando para vocês observarem e Isso. individualizar o que que para vocês faz mal. Eu, por exemplo, pãozinho de fermentação prolongada, 72 horas, é muito pior para mim do que o pão francês. Porque aquela, eu sou alérgica a mofo. A Uhum. fermentação prolongada, ela vai produzir micotoxina. Vai. Mesmo que seja, que asse, os resíduos vão ficar ali. Para mim é muito pior do que um pão que não passou por fermentação natural. É Mas isso. isso sou eu. E isso eu demorei para perceber. Vocês pensam, mas eu tô comendo um pão que supostamente é mais saudável, que tem menos glúten, que tá, né? E tá me fazendo mais mal, eu fico inchada, estufada, fico toda errada. E quando eu como um pão normal, não. Não, Ah, o leite é inflamatório? É, mas às vezes até nem é o próprio leite culpado, né? não, isso aí. Só. Muitos pacientes, assim, às vezes tem gente do interior, né, um que outro, e aí, quando o paciente não tem sintomas, assim que tu consegue associar, o intestino tá bem e tudo, e ele me diz que ele consome leite de vaca, não, a gente mora lá para fora e a gente tem uma vaca, ou o vizinho tira leite, fala, pode seguir, tá? Não tira o leite, segue com esse leite, tá? Porque, de fato, a gente não sabe o quanto que é o leite e o quanto que é tudo que se faz com ele depois que sai da vaca, né? Uhum, uhum. É a mesma coisa o trigo, né? O trigo, a gente tem essa questão que a Anvisa permite 70 pedaços de inseto em 50 gramas de farinha, né? A pessoa é alérgica a ácaro. O que que o ácaro é? É um inseto. Uhum. Assim, tem 70 pedaços. Tem muita gente, tu já deve ter visto muitas pessoas assim, nunca comeu camarão na vida, come camarão a primeira vez e desenvolve alergia. Por quê? Porque a casquinha do camarão compartilha proteínas com o ácaro. Então, se a pessoa é muito alérgica a ácaro, ela Uhum. pode ter alergia a camarão sem nunca ter comido camarão. Da mesma forma, essa pessoa que tem muita alergia de ácaro e está comendo uma farinha que está contaminada com insetos, ela Certo. talvez não esteja reagindo ao trigo. Ela É, talvez esteja reagindo aos insetos que estão ali dentro. é, Individualizando, conversando, né, é. escutando o paciente e vendo. O problema é que com 15 minutos de consulta, a gente, quando trabalha no convênio, né, Sim, não tem como. não tem como. Então, mais do que nunca, a essa abordagem que nós defendemos, né, que nós trazemos para a nossa prática da visão funcional, que é a abordagem que vai buscar a causa dos problemas, ela faz muito sentido, tá? E as pessoas precisam dessa abordagem porque os caminhos tradicionais eles se esgotam rápido, né? Ou seja, o antibiótico todo mês, ou o corticoide todo mês, isso logo as pessoas se esgotam, né? E infelizmente com a informação hoje as pessoas sabem que não precisa acabar por aí, né? A minha única esperança não é tomar um antibiótico todo mês ou ir trocando antibiótico e esperar que as coisas deem certo dessa forma. A gente tem outros caminhos, essa visão funcional tem crescido bastante e as pessoas estão mais atentas a isso, né? Estão mais atentas ao estilo de vida, mais atentos aos sinais da sua saúde e buscando um tratamento que realmente haja na causa, né? Então eu vejo essa grande mudança aí. Não sei se tu observa isso também nas crianças, como é que tem sido nesse último ano aí para ti? Eu acho que desde 2020 as pessoas tomaram consciência
do quanto a imunidade ela é importante, né? Que antes, pelo menos nas crianças, assim, eu até via, doutora Pizeta, tá com a imunidade baixa, tá com a imunidade baixa, tá com a imunidade baixa, Sim. mas era aquela coisa assim, vinham em busca de um remédio, de uma fórmula milagrosa para resolver a imunidade, e não exatamente uma autorresponsabilidade com relação a essa construção de imunidade no dia a dia, né? Uhum. E essa construção de imunidade, ela vai desde uma alimentação limpa, sim, de retirar aquilo que atrapalha a imunidade e de acrescentar aquilo que auxilia a imunidade. E Perfeito. antes falando do estresse crônico, né? Criança também tem estresse, gente. A criança tem medo do escuro e os pais apagam a luz à noite para dormir. Ela vai ficar estressada. Ela vai ficar estressada porque ela tem A medo do escuro, né? próprio começo da escolinha, né? Um estresse tremendo para as crianças, né? Estresse, ansiedade de Inclusive, preparação. a gente vê, assim, já vi colegas experientes fazendo essa interpretação, Rita, até é interessante ver a tua visão, né? De que as infecções, quando começou lá a criança com 2 aninhos, por exemplo, começou na escolinha, e aí começa uma infecção atrás da outra, né? E a questão é o quanto que essa infecção é pelo convívio, provavelmente uma boa parte é, mas o quanto é por esse afastamento dos pais, da mãe principalmente, né? Esse distanciamento, o tamanho de estresse disso para a criança é algo que E mexe algumas mais. vezes é a alimentação na escola também, né? Então, assim, é o estresse, é o convívio e é a alimentação, porque às vezes o que a criança come em casa e o que a criança vai comer na escola, que tem escola que não permite que mande o lanche. Vai ter que comer o que a escola oferece. E aí vai olhar lá o cardápio da escola, que supostamente é saudável, mas todos os dias tem leite, tem açúcar, tem trigo. É, é a base, né? E tem soja, né? No óleo de soja lá, que são, que são coisas de. Aqui você falando do estresse do vestibular, né? Estresse do vestibular certamente é um momento onde a É. imunidade cai, porque o cortisol é o hormônio do estresse e ele é um imunossupressor. A gente não usa corticoide para tratar as doenças autoimunes, por exemplo, a gente está usando um imunossupressor cronicamente aqui no nosso corpo mesmo. Interfere em muita coisa, né? A gente vê depois adultos como essas fases de infecções, né? Então as crianças ali no começo do período escolar, infecção, depois época de vestibular, infecção, depois época de final de faculdade, entrega de TCC e aquele estresse, infecção, são os marcos, né? Que a gente vê uma relação direta, sem dúvida. Faz todo sentido. E é uma teia, né? Nunca é uma coisa sozinha. Não, Então, são essas questões comportamentais, ambientais, genéticas, são as questões alimentares. A gente precisa cuidar de todas as frentes. E uhum. aí, falando sobre o estilo de vida dos nossos ancestrais, né? Que era um estilo de vida mais gregário, que era um estilo de vida mais tranquilo, mais slow, sem essa loucura toda que a gente tem hoje, com a comida de verdade, com um solo que era mais rico, com Perfeito. ar puro, com sol, com vitamina S que a gente estava falando, né? Falamos antes do contato com os animais. Uhum. Então, o quanto a gente puder resgatar tudo isso, né? A gente consegue ter, porque nossa, eu tenho que cuidar o que eu como, eu tenho que cuidar o que eu vejo, eu tenho que cuidar o meu sono, eu tenho que cuidar. Parece que a gente tem que cuidar tantas coisas. Mas para os nossos ancestrais isso era uma coisa natural. Não precisava cuidar nada, era Não só precisava viver. cuidar nada, só viver, É, exatamente. A gente precisa resgatar isso.